Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo com o Investidor. Hoje eu tenho a honra de receber a minha colega, a Sheila Tomazoni. A Sheila Tomazoni, ela é responsável pela parte de clientes, ela é gerente de clientes da Rendes, que é ligada à Randon Corp. Então a Sheila Tomazoni vai falar um pouco da trajetória dela nas empresas, mas também sobre a experiência dela, principalmente na área de marketing. Bem-vinda, Sheila. Fábio, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui conversando, falando um pouco sobre a minha trajetória, mas também com um amigo, né, e parceiro que a gente construiu essa relação aí há mais de 20 anos, então obrigada pela oportunidade. Eu nem ia falar o tempo, né, para não me entregar. O pessoal não precisa fazer conta, né? Mas Sheila, primeiro, assim, tu és a primeira mulher que participa desse nosso Papo com o Investidor, né? Não que não tenha faltado convites, sim, né? Mas cada vez mais a gente vê mulheres ocupando espaços, né, relevantes, né, na política, nas empresas, nas grandes empresas. Tu é uma gerente, né, que tem uma rede, assim, dentro da tua rede, vamos dizer assim, né, dentro dos teus braços. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão da mulher ainda no mercado de trabalho, em todos os espaços, né, que eu vejo que avançou, mas ainda está muito aquém, né? Eu queria que falasse um pouco disso, também da tua trajetória também nas empresas Randon. Legal. Eu acho que esse tema, né, da inserção das mulheres, tanto no mercado de trabalho, quanto em outros ambientes, eu acho que é sempre um tema que vale a pena a gente investir e conversar. Falando um pouco da minha trajetória, né, eu alcancei a posição de gestora, né, dentro de uma empresa, na época Randon Consórcios, depois eu citou um pouquinho aí sobre a estrutura. E na época a gente tinha um grupo de mulheres gestoras ainda muito pequeno. Hoje a gente já percebe, e aí, além de pequeno, limitado a algumas áreas, né? Normalmente, assim, área de recursos humanos, áreas de suporte, atendimento ao cliente, enfim. Hoje a gente vê mulheres ocupando cargos que talvez antigamente a gente pensava que eram improváveis, em áreas, assim, normalmente de áreas mais exatas, né, a gente via menos as mulheres, hoje a gente já vê essa ocupação, e acho que vem, assim, de uma geração que cada vez é mais estimulada a se desenvolver, a estudar, né, a buscar a sua realização pessoal e profissional, vem também de um movimento da própria sociedade de inserção dessas mulheres, de dar oportunidades, e acho que não é uma escolha, acho que a gente precisa, sim, ocupar esses espaços, e nesse mix, assim, nessa diversidade de formas de pensar, de formas de encarar situações, é onde as empresas e a sociedade como um todo evolui. É nessa mistura que a gente consegue alcançar outros patamares e também ensinar, né, as próximas gerações que virão a terem a liberdade de escolher exatamente onde elas querem estar, a forma como elas querem agir e de maneira segura e tranquila, né? Então, acho que é muito legal, e dentro da minha trajetória, agora respondendo a outra pergunta, né, eu faço parte, então, da Randon Corp há 22 anos, iniciei minha carreira bastante jovem lá, e como eu sou, né, eu sou gaúcha, então moro em Caxias do Sul há bastante tempo, não sou de Caxias, sou da fronteira. Para quem vive em Caxias, Randon é uma empresa super reconhecida, não só em Caxias do Sul, mas em Caxias é uma opção para gente que quer se desenvolver, quer criar carreira e vínculos profissionais. Sim, é uma das maiores cidades, né? Uma das maiores, mas a maior cidade e a Randon é uma das maiores empresas, né, na região da Serra. Então aí iniciou, né, o meu desejo de entrar na Randon, de desenvolver carreira, eu já estava na faculdade à época, e aí tive a oportunidade de entrar na central de relacionamento, atendendo clientes. Primeiro tu entraste na central de relacionamento. Entrei na central. Uma coisa que me chamou a atenção desde aquela época é que a gente já tinha uma tratativa de central de relacionamento. Não era simplesmente um call center, né, uma área de atendimento ao cliente, num processo muito mecânico e tudo mais. Então, entrei para essa função, fiquei um período lá na central, cerca de 2 anos, fui para o marketing, dentro do marketing me descobria, eu já fazia, né, a minha formação em comunicação social, relações públicas, então eu já convivia com o marketing, mas lá dentro várias oportunidades de aprendizado, foi aí que eu comecei a me aproximar também do modelo de rede de vendas, né, que era uma coisa que eu acho que quando a gente fala em modelo de negócio é muito importante entender quem são os atores que ajudam a gente, como negócio, a avançar, né? E no nosso caso, os parceiros, a rede de vendas é essencial. Então, tive a oportunidade de conhecer isso, fui para a área comercial também,
para fazer a parte de expansão das franquias da Racon por um período de uns é 3 verdade. anos, 3 anos e meio, fiquei nessa é função, que aí eu visitava as regiões, analisava mercado, apoiava, né, na seleção, digamos assim, desses candidatos. Prospectava também. Vindo de uma bagagem lá do marketing, de inteligência de mercado, que me apoiou, assim, no sentido de entender o que era essencial, a necessidade, analisar dentro daquela praça para dizer se era um bom mercado ou não para a gente... Estudo de viabilidade do negócio naquela região. Né? Exato, de colocar uma franquia da Racon. Aí depois da área comercial voltei para o marketing, aí como gestora, como coordenadora. Não foi um processo rápido, foi um processo longo. Eu participei de um programa chamado Sucessão de Gestores na época, né, que era quase que um banco de talentos de profissionais que queriam ter oportunidade na gestão. Então, acho que, fazendo gancho com a pergunta anterior, né, sobre a presença das mulheres, as empresas que têm programas também que permitem os profissionais a se desenvolverem, a buscarem outros cargos, buscarem desenvolvimento em liderança, elas são muito importantes para dar oportunidades para as mulheres, né, também que querem estar em cargos de gestão. Aí não é uma questão de, eu prefiro para essa vaga um perfil tal, está aberto, e aí as mulheres têm oportunidades de se desenvolver. Fiquei na coordenação por cerca de 9 anos, cuidei aí tanto do time de marketing quanto do time de televendas, né, por um período, e há 3 anos eu assumi a gerência de clientes, né, então a gerência de clientes hoje ela dá conta das áreas que tem contato, né, dentro da jornada do cliente, desde lá do lead até o pós-vendas. Então, time de marketing, CRM, time de sucesso do cliente, a nossa central de relacionamento. Né? Então, voltei às origens. Aí, nessa então, sob o teu guarda-chuva tá toda essa São essas rede. 4 áreas aí, cerca de 70 pessoas, né? Que fazem parte da Rentes agora. Sim, né? sim. Eu acho que é importante, Sheila, tu comentar, falar um pouco mais, né? Porque as pessoas às vezes fazem essa confusão, né? Randon, né? Randon Implementos, Rendes agora, Randon Corp agora, né? Então, situar um pouco a gente aqui do consórcio ligado a Rendes, né? Mas tem outras empresas também do grupo que fazem parte. E é bem natural essa dúvida, porque a gente cresceu muito rápido, né, Fábio, ao longo dos últimos anos. Então, quando a gente olha para essa organização, hoje a gente tem mais de 60 CNPJs. São 5 verticais de negócios. Então, tentando explicar rapidamente aqui, a Randon Corp, né, ela é a holding que abraça 5 verticais de negócios. Essas verticais de negócios, elas se organizaram dessa forma, justamente para poder fazer uma oferta mais direcionada ao mercado e para poder dar conta de explicar todo esse portfólio que a Randon Corp possui para oferecer ao mercado. E não ficar dentro de uma marca que representa muito mais, vamos dizer, a montadora, são as carretas, né? Popularmente conhecida como as carretas. Então, assim, a história da Randon Corp, ela começa com a Randon há 75 anos atrás, por meio da montadora, né, que fabrica os implementos rodoviários e vagões ferroviários. Com o passar do tempo, né, e com a visão, né, da gestão e do seu Raul falecido, né, a empresa foi prosperando, foi se desenvolvendo e adquirindo outros negócios que hoje fazem parte do portfólio. Então, além da montadora, existe a vertical de autopeças, existe a vertical de controle de movimentos. Então, dentro de autopeças, né, a gente tem Suspensys, Castertech, Yoast, Master, inclusive com joint ventures com empresas do exterior. Na vertical Frasle também, né? A Frasle fica dentro da vertical de controle de movimentos. Hoje se chama Frasle Mobility, e dentro da Frasle Mobility a gente tem a própria Frasle, Nakata, Fremax, Controil, Jurid, uma série de empresas também que foram sendo adquiridas ao longo do tempo e que hoje completam esse ecossistema de controle de movimentos. A gente tem uma vertical, que é a vertical mais recente, de tecnologia avançada. Lá a gente tem o nosso centro tecnológico, tem empresas de automação, tem empresas que desenvolvem soluções em nióbio. Então, também é um outro universo de empresas que apoiam tanto a própria Randon Corp, quanto outras empresas. Esse é um outro braço. É uma outra vertical, uma outra vertical. E aí agora, né, a quinta vertical, né, que é a Rentes, ela é a nossa vertical de soluções financeiras e de serviços. Hoje ela é composta por 8 empresas, e essas 8 empresas, elas oferecem, né, financiamentos, consórcios, investimentos, seguros, gestão e locação de frota, soluções de tecnologia e inovação. Então, são diversas soluções que estão abaixo da Rentes e que nessa junção toda desses negócios, o nosso objetivo é entregar um pacote mais completo para o nosso cliente. Então, tudo isso, né,
olhando para o nosso cliente, entendendo aquilo que faz parte da necessidade dele, da jornada dele, é o que a Rendes tem para oferecer. A gente conversava antes, inclusive, né, sobre a marca. A marca que vem do seu Raul, né, do seu Ercílio e do seu Raul, né, que fundaram as empresas Randon. Eu não conseguia entender, eu que não sou do mar, não conseguia entender de tu ter uma marca consolidada e tu fazer uma avaliação da marca. E eu vi que eu realmente não entendo de marketing, porque deu super certo, né? Porque tu tinha uma marca que já era uma marca consolidada, e tu cria a Racon, tu cria... Agora sim, a Randon Corp e a Rendes são marcas que precisam ainda, né? Uma visibilidade se consolidar, né? Então, a visão do marketing para perceber a necessidade dessa variação, né? Isso, e a visão do marketing, ela tem que estar muito atrelada à visão de negócios. É sempre mais confortável quando a gente está desenvolvendo um novo negócio, um novo serviço. Se eu já tenho uma marca consolidada, o caminho mais óbvio pode ser, ok, deixa eu pegar essa marca e vou manter. Mas nesse processo todo de construção, exemplo da Rendes e da Racon lá atrás, a gente precisa entender assim, quem que é o público-alvo dessa oferta? Quem que vai me consumir? Que é diferente do público das carrocerias, né? Exatamente. Então, a gente, quando fala em consórcio, por exemplo, a gente está falando de um outro público, no caso da Racon, que é o varejo, que é qualquer pessoa que pode consumir um consórcio de imóveis e de veículos. Essas pessoas não necessariamente estão no transporte e logística, elas estão em diversas outras áreas de atuação. Também fazem parte, né, do nosso portfólio e do nosso público-alvo, mas não é excludente. A gente também atende uma série, né, e tenho certeza que tem clientes aqui que escutam, que te acompanham aqui nesse conteúdo, né, Fábio, que são de áreas totalmente diversas. Então, essa análise de eu entender quem que é o público que vai me consumir e entender qual que é o esforço, né, que eu preciso ter num primeiro momento entre fazer essa distinção para uma marca nova, criar essa marca, consolidar ela no mercado, e o que ela me traz de ganhos. Né? Porque também, ao mesmo tempo que a gente é mais rápido e mais fácil eu usar uma marca já conhecida, eu também tenho uma responsabilidade enorme sobre aquilo que eu comunico, que é a reputação, né? Então, eu entrar com um negócio novo, por exemplo, para um mercado totalmente novo, usando uma marca já consolidada, tem um ganho de eu já atalhar um caminho. Mas qualquer desvio de rota na atuação tem o risco de manchar a reputação da marca de origem. Consolidada, claro. E ainda que é o sobrenome da família ainda. Exato. Então tem esse aspecto, né? E tem o aspecto também de que a marca precisa conversar com o consumidor. Então, qual que é o tom da marca? Qual que é o tom de voz? Quais são as personas que eu quero me relacionar? Qual é o aspecto visual dessa marca? Eu posso brincar mais com ela ou não? Tem que ser uma marca mais séria. Então, quando a gente vai crescendo em termos de estrutura, a gente precisa entender que a gente tem riscos, né, tanto positivos quanto negativos, em associar a uma marca que já está super consolidada. Mas não obstante, a gente também usa e aí tu vive bem isso, viveu bem isso, né, Fábio, que muitas vezes quando a gente foi apresentar a Racon no mercado, a gente dizia, olha, faz parte na época das empresas Randon, a gente usou aqui durante no Sul, tempo. Né? Porque isso nos dá também credibilidade, isso nos abre portas. Então, um dos caminhos viáveis eu construir uma nova marca, sim, mas eu me valho da reputação da marca de origem lá com um endosso, para uma abertura de portas. E a marca, ao momento que ela vai crescendo, vai se consolidando, ela começa a ficar mais independente. Sim. Tu falavas ali sobre a questão da marca e dos acertos, as experiências, né? A gente tem, historicamente, as empresas Randon, a Randon Corp agora, tem um perfil mais conservador, inclusive no marketing, né? Eu acho que um pouco mais descolado é o consórcio de serviço. Eu acho que a ideia foi um pouco, não sei, a minha percepção, né? Que é uma marca um pouco mais descolada e até o conteúdo e o material, ele é um pouco mais descolado. Então, isso é uma decisão. É uma estratégia. Porque quando a gente fala de uma marca, por exemplo, no caso da Randon Corp listada em bolsa, a gente tem que ter uma série de cuidados de governança que a gente precisa observar, não que uma marca nova ela possa fazer qualquer coisa, né? Longe disso, mas a gente tem alguns requisitos, tem um acionista, tem parceiros relevantes e a gente tem que entender aquilo que é a identidade da marca, aquilo que conversa com a origem dela e para onde ela também está se direcionando. Quando a gente olha para um consórcio de serviços, por exemplo, ou mesmo para a Racon, que a gente se distancia um pouco, né, do tom de voz de uma marca corporativa, a gente faz isso pensando que o nosso cliente é o varejo. Tá? Então, eu estou disputando a atenção dele com N outras ofertas, com N outras marcas, que estão se comunicando com esse cliente de que forma? Elas estão numa forma mais corporativa ou elas estão numa forma mais
despojada, mais varejo, né? Então, a análise de marca, assim, ela é muito além do logo, né? Ela é uma análise e entendimento de negócio. É onde eu quero estar, como eu quero ser percebido, como eu quero me posicionar e com quem eu estou concorrendo. E aí a gente pensa assim, mas ok, estou concorrendo com outras empresas de consórcio. Não. Hoje a gente disputa o bolso do cliente com outras N ofertas que ele possui, né? No nosso caso aqui, a gente fala sobre investimento, né? Então, não é simplesmente o consórcio, né? Está disputando o mercado. Com outros produtos de investimento, e a gente brinca até com outros produtos, assim, a Black Friday ao mesmo tempo que nos ajuda muito, né? Porque a gente fez a nossa promoção da Best Friday e tudo mais. O consumidor, ele tá lá olhando a oferta para comprar, para tocar a televisão dele, para comprar algum outro, né, produto e eventualmente para comprar um pacote de viagens. Como que a gente, né, consegue reter a atenção desse cliente, se comunicar com ele e mostrar o valor da nossa oferta? A linguagem que ele A linguagem. Então, assim, a gente precisa entender muito sobre pessoas, né, no fim do dia. É muito bom. Eu gosto desse conteúdo, sabe? Tu falaste lá no começo sobre são 70 pessoas ligadas. Hoje dentro da estrutura de clientes, sim, da minha área. E como é que foi esse desafio, Sheila? Quando eu entrei, eu também tenho fazer 20 anos também que eu estou nas empresas Randon. Quando eu entrei, tu estava no marketing, né? Isso. E tu era assistente de marketing, eu acho, né? E depois tu, foi coordenadora, hoje tu é gerente de marketing não de clientes, e tá ligado à área de marketing, inclusive. Como é que foi essa relação, inclusive com os próprios colegas, né? Depois, da gestão, e esse desafio, né? Como é que foi? Queria que tu falasse um pouco para nós. Eu acho que ainda é, né, o desafio, porque gestão é isso, assim, cada dia é uma novidade. Quando a gente lida com pessoas, a gente lida com instabilidades, a gente lida com os desafios que as próprias pessoas estão vivendo, né? As suas habilidades, as suas capacidades e as suas limitações. Eu acho que, assim, nesse processo meu de desenvolvimento, eu fui aprendendo muito, dei muita cabeçada também, assim, errei muito, mas eu acho que o mais importante é se autoconhecer. Entender, assim, as suas limitações, entender aonde a gente já sai jogando naquilo que a gente faz e onde a gente precisa se aliar e ter bons parceiros. E aí, quando eu falo de parceiros, eu falo de colegas, eu falo do teu time, porque nenhum gestor vai para frente se o time não apoiar. Né? Se o time não comprar a ideia, se ele não tiver convencido do propósito da direção. Então, acho que nesse processo todo, fazer essas alianças, escutar as pessoas, a gente não pode ter a soberba de achar que a gente sabe tudo. Não, agora eu cheguei nesse lugar, eu sei tudo. Está disposto a aprender, e aprender com os outros e escutar, né? Então, ele foi um processo, assim, de muito aprendizado, ainda é um processo de muito aprendizado. A empresa também mudou nesse meio do caminho, né? Quando eu comecei lá atrás, eu atuava dentro de uma das 8 unidades da Rentes, que é a Randon Consórcios, né? Hoje eu atendo matricialmente. Então, eu atendo hoje consórcio, banco, a corretora de seguros. Eu tenho uma atuação matricial, né, institucional com a Adiante, que é uma das nossas empresas de gestão e alocação de frotas, uma JV com a Gerdau, com a Delta, que recentemente a gente fez aquisição, né, com a RV, que é a nossa empresa de investimentos em startups, nossa iniciativa, né, e com a Conexo, que é a nossa plataforma de inovação aberta. Se a gente não tem essa elasticidade mental de ir se adaptando, a gente sofre muito nesse processo. Então, a gestão também é isso, e a gente ter a capacidade de todo dia dizer, ok, aquilo que valia já não vale mais e tá tudo certo. Vamos nos reinventar, porque novas coisas estão chegando, né? Não, e a gente está falando de serviços, de montadora, a gente está falando, né, que faço parte da Racon, quando eu iniciei eram 3, 4 pontos de venda. Hoje são mais de 200, mais de 200 né? pontos de venda. Então hoje dentro da tua rede, tu trabalha com as concessionárias, né? Com os pontos de venda da Racon, com todas essas empresas. Então... Isso aí, com modelos de negócios diferentes. Mas uma coisa que é legal desse teu comentário é que, acho que uma coisa que faz a diferença para qualquer profissional que quer se desenvolver é entender o modelo de negócio. Num modelo de negócio como consórcio, a rede de distribuição ela é extremamente importante. As nossas franquias para a Racon, assim como a rede de distribuidores da Randon, a rede de concessionários da John Deere, da DAF, porque eles são grandes influenciadores para o cliente decidir a compra. O cliente não compra sozinho. Quando eu vou para uma estrutura, por exemplo, do banco, eu tenho uma outra realidade de modelo de execução comercial.
Então, entender que lá eu tenho o distribuidor também gerando negócio, a venda da carreta, mas eu tenho um time comercial que tem que colar nesse distribuidor para que se gere negócios para o banco, para financiar. Entender a situação de cada negócio. Né? Exatamente. Então, isso para quem trabalha assim, nessa área de marketing, CRM, sucesso do cliente, na central, é entender como o modelo ele acontece, como que o modelo de negócio se desenrola, né? Quem que são as pessoas importantes e que tomam a decisão, né? Tomam uma decisão do sim e tomam a decisão do não. Quem são os influenciadores de um processo de decisão de compra do cliente? Porque tem muitos intermediários nessa relação, né? Que vão estar interagindo com o cliente até ele decidir que vai comprar, que podem, inclusive, né, Fábio, a gente falava essa semana, a gente tem desafios, podem, inclusive, impedir uma nova venda, assim, entender qual é esse mapa todo, né, que pode dar oportunidades de novos negócios, de recompra, enfim, e de pessoas que possam falar bem da nossa marca. Sim. O interessante da minha experiência dentro da empresa é justamente isso, apesar de uma empresa muito grande, a relação, né, que a gente consegue construir entre... enfim, com a área de marketing. Eu acho que a tua experiência no comercial também, eu acho que te ajudou bastante, muito, né? Muito, Nesse me ajudou sentido. Porque eu costumo dizer para pro meu time, né, e aí para todos, né, para CRM, mas para marketing em especial, ninguém faz marketing sentado na cadeira aqui, no ar-condicionado, na frente do computador. A gente tem que entender como o consumidor que está lá fora está agindo, como ele está consumindo, o que faz sentido para o meu franqueado. Faz sentido eu desenvolver um treinamento super exaustivo, online, o treinamento está lindo, mas qual que é a dinâmica do vendedor? Quanto tempo ele para na frente do computador? Quando ele for receber um lead, né? Como que tem que funcionar isso para que a gente tenha uma agilidade no contato, né? Ele tem a mesma dinâmica que eu lá no escritório tenho? Não tem. Uma feira, para mim o exemplo das feiras é clássico, né? A gente às vezes planeja uma feira, né? Lá na nossa cabeça, vai funcionar desse jeito. Aí você vai fazer a visita na feira, diz, meu Deus, o cliente entrou por esse lado do stand, ele foi lá só para pegar o brinde, ele não prestou atenção em tal coisa que eu fiz, mas eu comuniquei. Não adianta. É importante tu entender, né? Isso, viver, isso. Né? Eu acho que viver a jornada. Que quem está na ponta justamente consegue identificar e a importância dessa gestão tá ligado às necessidades, né, do nosso cliente e a necessidade do negócio, né? Isso aí, não criar esse vale, assim, esse ato, né, entre aquilo que a gente planeja lá e que é muito bonito para contar uma história e ganhar um prêmio, mas na realidade, na prática lá para o cliente não funciona, né? Primeiro deixa eu falar, né, porque eu acho que também tivesse sorte, foi construído, porque o time de marketing da Randon já era excelente, né, acho que só agregou, mas tu tivesse um time que eu acho que é importante quando tu falava da necessidade, eu também passei por isso, né, que acabei fazendo a gestão de colegas, tem um momento de adaptação que é bem difícil, né? Mas depois a gente acaba construindo, na realidade a gente constrói essa trajetória desde quando tu tá... Quando tu é colega da lista, porque né? as pessoas, assim, uma coisa que é fato, né, Fábio? A gente é observado naquilo que a gente faz, né? Tanto pro bem quanto pro mal, né? Então, assim, os nossos colegas, os nossos parceiros, eles também podem olhar a gente como uma referência, ou né? ao contrário. Uma experiência positiva ou negativa. Então, desde o tempo em que eu trabalhava como analista, como assistente, eu sempre almejei a gestão. Eu sempre tive essa clareza do crescimento. Isso me fez, inclusive, entrar, né, na época na Randon. E aí eu sempre tive um cuidado também, né? E sempre esse pensamento de como eu posso me desenvolver. No momento em que eu assumia a gestão, eu tinha... colega, eu tinha saído, né, da área comercial, voltei para o marketing, então eu tinha trabalhado com algumas pessoas, né, que ainda estavam na área de marketing, e essas pessoas ainda estão lá, sim. Né, então estão lá há bastante tempo. Tive meus desafios, acho que sim, mas eu nem diria que meus desafios foram pela validação dessas pessoas, foram pelo meu processo mesmo de desenvolvimento, natural, de aprendizado, né? Que é natural, a gente vira uma chave, hoje agora tu é funcionário, depois tu é gestor, e aí as pessoas esperam que saiba responder tudo, e não é bem assim. Não, e tu sai de uma caixinha assim para várias caixinhas, pra expandir, né? E aí no dia seguinte, né, do teu anúncio, que tu virou gestor, as pessoas param na tua frente e dizem assim, eu tenho tal situação para resolver, o que eu faço? Só um pouquinho, vamos aí pensar. Aí tu pensa assim, eu também não sei, mas vamos nos ajudar mas aqui, essa é a melhor forma, né, ouvir, né? Eu acho que é assim que a gente acaba sempre construindo a melhor saída. E acho que a gente teve, assim, ao longo de muito tempo, um mito de que o gestor era o herói, né? De que ele tinha todas as respostas.
Graças a Era Deus a mesa isso tá do mudando. gerente aquele, né? Até a distância, né, Fábio? Então, assim, tu é gerente, tu vai trabalhar numa sala Uma sala fechada, individual. tu vai ter uma secretária, alguém vai, né, intermediar conversas. Ah, não, só vai marcar horário. Não é da minha geração isso, mas eu escutei isso acontecer e a gente acompanhou, Sim. sabe? Não, existe até hoje. Né? Provavelmente existe até hoje, né? Então, assim, quando eu passei por esse processo já, né, da gestão, sempre tive esse caminho muito aberto. E hoje a gente fala muito sobre o fato do gestor, ele é um ser humano normal, né? Ele é uma pessoa que buscou um outro desenvolvimento, uma outra aptidão, que muitas vezes conhece muito menos da parte técnica do que o próprio time, e tem que confiar nas escolhas. Mas eu acho que esse é um papel importante do gestor, né? Ele saber com quem ele está contando. Saber escolher bem, né? E tu tem que conhecer. Eu acho que tu tem que dominar tudo que... Tem que ter uma visão global, certo. Né? Mas tu tem que saber delegar, né? Eu acho que é importante, tu tem que confiar nas pessoas que tu delega, né? Isso Exato, é importante. exatamente. Acho que escolher um bom time é bem bacana. Como eu comentava, assim, tem pessoas que ainda da época que eram meus colegas e que estão lá, né, atuando, e o time vem se renovando, assim, a gente nessa mistura de gerações, inclusive, verdade. a E gente é fundamental é importantíssimo, a gente vem agregando outras visões, né, isso para mim é, assim, ganha jogo, né, a gente conseguir fazer esse mix da experiência, de quem já conhece do funcionamento, mas também desse frescor, dessa vitalidade de pessoas que muitas vezes não passaram por determinada situação e elas estão super empolgadas em trazer uma ideia. E a gente dar espaço, né, dar liberdade para essas pessoas se desenvolverem, né? Então, o gestor não é um super-herói, mas ele precisa desenvolver habilidades de escuta ativa, de colocar as pessoas certas nos lugares certos e de dar oportunidade, né, espaço para as pessoas se desenvolverem, né? Não, concordo, eu acho que tu faz isso muito bem. Sheila, eu queria falar um pouquinho agora sobre a tua relação agora, porque ela está ligada intimamente ao cliente, né? Nós estamos falando de gerente de clientes, Isso. né? Então essa relação, como é que a gente faz para trazer o cliente, né? Depois fidelizar esse cliente, e a gente tem um cliente que acaba tendo uma relação de 10, 20 anos conosco e às vezes ela retoma, né? Porque termina um consórcio, faz outro. Como é que esse desafio, como é que funciona esse? Eu diria assim que para qualquer negócio hoje é um grande desafio a gente conseguir reter, fidelizar clientes. Justamente pelo volume de ofertas que as pessoas têm, né, de soluções. E isso é interessante, né, porque ao mesmo tempo que é um desafio, ele instiga as empresas a tentarem fazer algo diferente. A gente tem o lado como consumidor, a gente ganha com isso, né, que é o alto nível de complexidade e competitividade entre as empresas geram para os consumidores uma oferta de um serviço e um produto melhor. Então, pelo lado do consumidor, eu acho que isso é super positivo. Do lado da empresa, eu acho que a gente tem cada vez mais que entender essa jornada que o cliente percorre, né? Então... Desde lead, desde antes de ser cliente... Exatamente, até ele passar a comprar, no caso do consórcio, né, ele contemplar, liberar o crédito, quitar. Comprar outras marcas, comprar das outras marcas. Comprar, experienciar. Por quê, né? Porque mesmo que eu não tenha, Fábio, uma jornada desenhada hoje, nesse exato momento, alguém deve estar escutando um conteúdo teu, entrando no site da Racon, escutou alguma coisa na rádio, ou seja, a pessoa já está sendo impactada. Eu mapeando ou não mapeando, a jornada já está acontecendo, né? Agora, o que acontece no passo seguinte? No momento em que essa pessoa interage com o conteúdo meu, qual que é a forma que eu acolho, se ele reclama, qual que é a forma que ele experiencia depois de simular no site, como que é o contato, o conteúdo que eu mando para ele lá, agradecendo a simulação que ele fez, ou fazendo um contato para qualificar. Todos esses touch points, eles são super importantes de serem mapeados, e a gente vem fazendo esse trabalho, assim, ao longo de alguns anos, né, hoje já está mais maduro, mais consolidado, para entender, assim, o que nessa jornada, né, gera satisfação para o cliente, o que pode gerar insatisfação, e que pode fazer com que esse cliente desista, né, do plano de consórcio, ou não, que possa fazer com que ele indique para o novo cliente. Então, para mim, o que funciona muito bem, eu acho que cada empresa tem que fazer esse trabalho, é mapear a jornada, todos os pontos da jornada, e entender que sensação eu estou gerando, que sentimento eu gero para o cliente ao fazer determinada ação. Porque justamente pelo fato de a gente ter muita oferta hoje, os produtos serem muito commodity, a gente trabalha muito com emoção, né? E quando a gente fala sobre
experiência do cliente, a gente também está falando um pouquinho sobre neuromarketing, assim, quais são as sensações, que impressão eu tenho, né, quando eu entro em contato com essa marca. Eu penso assim, vou me incomodar, eu vou entrar em contato com eles, eu já sei que eu vou me estressar, ou não. Eu tenho prazer em falar com aquela marca, eu me sinto bem atendido. Eu saio de uma ligação entendendo assim, foi resolvido o meu problema. Então, eu acho que mapear essa jornada e entender quais são os sentimentos que a gente gera para o cliente quando ele interage com a nossa empresa, isso tudo é essencial para a gente conseguir fidelizar. Em todas as etapas, né? Em todas as etapas. Não é assim, vendi, tá Acabou. tudo certo, acabou minha relação, não. Antes de vender, como é que eu acolho ele, como é que eu efetivo a venda e depois o atendimento dele enquanto ele estiver conosco. Em todos os pontos de contato, ele está gerando uma percepção sobre a marca, né? E aí é muito fácil a gente, se não tem isso mapeado e acompanhado por meio de indicadores e tudo mais, a gente perder clientes e nem saber por quê. Eu não sei o que está acontecendo aqui, que eu tenho um churn, mas eu estou entendendo exatamente como que o cliente está interagindo, como que as empresas aí que fazem parte do meu ecossistema estão lidando com ele, como que a minha central está atendendo ele nunca recebe o boleto, o que isso gera de insatisfação ou de trabalho para ele. Como é que eu estou me relacionando com ele? Ao longo, né, porque assim, tem um outro ponto também que eu acho que é muito importante para qualquer marca hoje, né, a gente disputa a atenção do cliente e todo mundo está sempre com falta de tempo, né? Eu ia falar, tu tem que ter um cuidado também para não ser muito invasivo, exaustivo, né? Nessa relação, inclusive facilitando, assim, se eu como cliente, né, eu tenho, por exemplo, lá que, sei lá, tirar uma segunda via de boleto, né, eu faço o cliente percorrer um monte de caminhos, aí ele tem que entrar no site, aí ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, aí dá erro, ele não consegue. Como que essa experiência é para ele? Certamente é negativa, né? E às vezes ele só queria uma solução rápida, que poupasse o tempo dele, que fizesse com que ele tivesse tempo para fazer outras coisas mais importantes do que simplesmente pagar uma parcela, né? E às vezes a satisfação dele está nesse ato, perceber que teve uma facilidade de resolver um problema. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Às vezes é fácil, né? Exatamente. Não é assim, não, eu preciso criar um super programa de relacionamento, preciso me inspirar na Disney para fazer um... Não, às vezes é simples, gente. É só tu atender. É simples que atende, né? Eu acho que as empresas sempre tiveram esse cuidado com o cliente, né? Claro, hoje a gente está falando de uma rede muito grande, né? Mas eu acho que... E a gente trabalha também nesse sentido, né? Suporte, né? De dar esse suporte, né? De acompanhar esse cliente. Sheila, vamos falar um pouquinho agora sobre esse papo, sobre finanças também, né? O papo com o investidor. E a Sheila, como é que ela trata as finanças? Como é que tu trata as tuas finanças? Certamente tu faz consórcio também, né? Também sou cliente de consórcio já. Mas como é que tu te enxerga? Tu é conservadora? Tu é mais... Eu diria que eu sou um moderado, assim, eu não sou a geração mais arrojada, né? Quando a gente faz aqueles testes de perfil de investimento, eu tô lá no moderado. Quando a gente, e até assim, né, as plataformas de investimento sempre, né, procuram entendimento do perfil do teu cliente, né. Mas para mim, assim, eu acho que é algo que eu despertei também ao longo dos anos, porque a gente tem uma fase de vida, naturalmente, onde a gente está pagando os boletos, está pagando faculdade, está adquirindo a casa, está comprando o primeiro carro, então... passei por esse período, né, usava já o consórcio desde cedo, inclusive eu tive uma cota de consórcio antes de trabalhar na Randon Consórcios, já entendendo o consórcio de imóveis como uma alternativa. E era imóvel, inclusive? Imóvel. Puxa vida. Imóvel, assim, era super pouco conhecido, né? Então, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, só que olha só, agora você me fez trazer uma memória aqui, Fábio. Quando eu fui procurar para fazer consórcio, na época, eu sabia que a Randon tinha um consórcio. E isso para mim era segurança. É importante, a importância da marca te trazer essa segurança. Credibilidade, né? Então esse é um dos fatores que 20 e poucos anos depois a gente ainda valoriza, o cliente ainda valoriza. Mas assim, entendendo um pouco mais sobre a necessidade, né? E os meus pais sempre foram aqueles assim, pensa no futuro. O que vai acontecer daqui a alguns anos, né? Como que tu vai ficar? Apesar de não serem de Caxias, eles eram gringos, então. Não, eles são, a origem é de Caxias, né? Eu que acabei nascendo na fronteira, mas sim, a cultura, né, da segurança sempre foi um fator muito importante. Hoje, né, eu acredito e faço isso, né, em diversidade de investimentos. Diversificar investimentos, eu posso ter lá um investimento um pouquinho mais arrojado na carteira, sim. Né, mas tenho aquele que é o mais moderado, né, que me dá uma segurança de longo prazo. E acho que esse serviço, inclusive aqui puxando, né, a brasa para o nosso assado do consórcio, o consórcio também entra muito nesse papel, né,
seja da alavancagem patrimonial, seja de uma segurança futura, de uma previdência privada, né, dentro desse conceito. Uma aposentadoria, né? Que é planejar o futuro, né? Eu ter a tranquilidade de fazer escolhas de vida, profissionais e pessoais, porque eu sei que eu tenho um lastro aí que vai me apoiar no futuro, né? Sim. E acho que isso o consórcio cai muito bem, inclusive, né, para essa demanda. Falasse, Sheila, da relação que tu tens com as finanças, né? Com investimentos, né? Investimento, poupança, enfim. Mas tu é autodidata, vamos dizer, tu é aquela pessoa que vai ali no computador e fica olhando a bolsa de valores, longe disso. Ou tu esquece. Olha só, eu confio, mas aí eu tenho, né, eu acho que isso é um assunto legal, assim, acho que tem gente que gosta, que tem tempo, que consegue se dedicar para isso. Não é uma escolha minha eu viver esse meio, mas foi uma escolha minha escolher alguém que pudesse me apoiar, né, decidir alguém que pudesse me apoiar nesse trabalho. Então, hoje eu tenho aí 2 pessoas que me dão esse suporte e que dizem, Sheila... Para todos os negócios? Consórcio é separado, sim, porque sim. Esse eu conheço. Esse a gente administra, né? E esse eu conheço, mas para as outras questões financeiras, assim, eu conto com pessoas que me apoiam e que aí me oferecem, tô com uma oportunidade aqui, né? E também, né, isso que é legal comentar, dentro do próprio portfólio da Rendes, a gente tem o Banco Randon. Sim. Dentro do Banco Randon, por exemplo, a gente tem uma linha de investimentos que é o CDB. Então, também... Mas ele está liberado para varejo também? Hoje ele está mais restrito, assim, ao dentro do ecossistema. Então, dos nossos clientes ali, principalmente do transporte e logística, para público interno. Só o público interno a gente está falando aí de 17 mil funcionários. Sim, mas a rede de negócios, né? A gente como assim, franquia eventualmente, né, os nossos franqueados, mas havendo interesse, a gente com certeza pode avaliar, né? Porque... o CDB, ele é um produto também, né, de segurança, e aí é um produto que, muito melhor do que a poupança, né, não sou exímia conhecedora, mas muito melhor do que a poupança, ele também te dá uma rentabilidade maior, tem a garantia, né, do fundo garantidor de crédito, então, são formas de diversificar investimentos, e aí eu, como não sou uma pessoa que consegue me dedicar e ter tempo para fazer essas buscas, eu busco pessoas que possam me ajudar. E acho que aqui, Fábio, se tu me permite, o trabalho que vocês fazem dentro da rede de vendas é um trabalho de consultoria, né, de conseguir dar esse suporte, esse aconselhamento para o cliente, porque muitas vezes o cliente não tem tempo, não tem interesse, mas ter pessoas de confiança que possam te ajudar e te alertar, né, numa boa escolha, eu acho que é super importante dessa rede, né. Tu sabe que todas as pessoas que conversaram conosco aqui trouxeram isso, a importância de tu ter alguém de confiança, que conheça, claro, uma marca importante, que te dê credibilidade, né, mas de tu estar apoiado de pessoas que conhecem. Exato. E sim, né, a gente como consultor, né, eu acho que a gente começa como uma consultoria, entendendo a necessidade do cliente, né, principalmente, vamos dizer, é um planejamento que eu aprendi dentro da Randon, inclusive, né, dentro da minha experiência de vendas. Então, de tu entender a necessidade do cliente e apresentar a solução para ele. Não adianta eu querer vender para o cliente, né? Vender uma consequência do meu atendimento, do que ele está buscando, né? Muitas vezes desenvolver fazer com que ele perceba essa necessidade também. E sendo o consórcio um produto muito democrático, né? Ele funciona para a pessoa lá que tem 20 anos, ele vai funcionar para a pessoa que tem 60 anos, enfim, né? Ele requer que o papel do consultor de negócio seja justamente entender qual o momento de vida daquele cliente. Para que ele está precisando desse recurso, né? Ele tem uma necessidade lá no início da carreira de comprar o primeiro veículo dele, ou ele está no meio do caminho, ele já quer comprar, de repente, um imóvel, ele quer comprar o segundo imóvel, na praia, ele quer investir. Ou investimento. Né? Então, eu acho que essa leitura de quem é o teu cliente, em que momento de vida ele está, é uma leitura que cabe muito para o consórcio, né? Sim. E isso serve para todos, né? Teu gerente do banco, vamos dizer, o teu consultor dentro da área de... Qual o objetivo teu enquanto cliente, né? Qual é o teu momento, né? Exatamente. Acho que essa consultoria é fundamental. Sheila, falando um pouco também sobre o que tu trouxeste aqui da tua experiência, né? A tua trajetória, que dica que tu daria para as pessoas que estão buscando, que almejam também chegar a um cargo de gestão, né? E principalmente as mulheres, né? A gente falava, eu acho que eu gosto de frisar porque eu acho que é fundamental, é essencial as mulheres ocuparem mais espaço, né? As mulheres ainda ganham, mesmos cargos que os homens ainda ganham menos, né? Sim. Então, eu acho que
sensivelmente a gente percebe que aumentou. Né? A gente percebe que aumentou o número de mulheres em cargos mais relevantes. Mas quais dicas tu daria? Acho que tu já falou alguma coisa, mas quais dicas tu daria para as pessoas que almejam? Assim? Acho que, assim, para a gestão como um todo, depois eu posso falar um pouco mais para as mulheres, pela experiência, né, própria. Para a gestão como um todo, eu diria assim, nunca deixe de se desenvolver. Nunca estagne assim, no seu processo de autoconhecimento, no seu processo de aprendizado sobre pessoas e sobre o negócio. A gente precisa, né, estar todo o tempo se reinventando, entendendo como o nosso consumidor, no caso do marketing, mas também serve para o comercial, serve para outras áreas, está pensando como que as novas gerações vão se comportar. Como que o meu produto vai fazer sentido para elas? Como que eu tenho que direcionar a minha oferta? Então, aprender sempre, né? Se desenvolver sempre, para mim, é um fator fundamental. Criar uma boa rede de relacionamento. Seja dentro da tua empresa, seja com parceiros. Acho que a gente demora um tempo para aprender isso, né? Hoje eu tenho muita consciência de que essa construção que a gente faz, ela nos abre portas, ela nos oportuniza, né? A gente... experiências. Ter conversas, experiências, fazer trocas, então criar uma boa rede de relacionamento, dar espaço para as pessoas, né, escolher bem as pessoas e dar espaço para as pessoas. Eu, dentro do processo de gestão, como eu comentei no início, assim, né, tive os meus desafios, ainda tenho, mas uma coisa que aprendi, né, nos processos seletivos, gasta tempo, investe tempo no processo seletivo, porque se tu fizer uma boa escolha, depois as coisas fluem, né? E aí é aquela máxima, né, assim, demora para contratar, mas desliga rápido se tu entende que a pessoa não faz sentido. Mas mesmo assim, dentro de um processo onde a gente contrata alguém, o nosso papel de gestor, que é uma outra dica, é acompanhar as pessoas, não larga a pessoa, simplesmente. Isso é fundamental. A gente acha que os outros têm a mesma experiência que a gente, que eles têm a mesma ótica que a gente, a mesma visão. E o óbvio precisa ser dito. Ou tu cobra aquilo que tu faria quando ele tem a limitação dele, que não tem todo o histórico dessa pessoa, a formação dela, de onde ela vem, né? A gente nunca sabe aquilo que a pessoa viveu, né? E como que ela encara a situação que eu encararia de outra forma. Então, acho que é importante acompanhar, sim. As pessoas não nascem prontas. A gente aprendeu, ao longo desse tempo, muita coisa. Porque, felizmente, alguém nos ajudou, né, Fábio, a também estar onde a gente está hoje. Nos deu oportunidades, nos deu feedbacks, enfim, nos ajudou a se desenvolver. Então, dar a oportunidade para as pessoas, dar esse caminho, esse espaço para elas, mas ajudar elas, dar a mão para elas, até que elas consigam caminhar sozinhas, né. E as mulheres, só fechar esse assunto, eu acho que a gente não pode temer estar em alguns espaços. Porque, historicamente, a gente é muito ensinada, assim... não, deixa que vai o homem. Não, tem um convite, né? A gente estava falando sobre isso antes. Tem um convite. A gente se boicota muito, se cobra. Mas eu não vou falar lá, eu não tenho segurança, eu vou errar, vou ser julgada. Vai com medo. Vai com medo, porque se a gente não ocupar esses espaços e não se permitir errar, acertar, a gente não vai criar uma nova geração no mercado de trabalho. E a mulher, infelizmente, tem que ela buscar, né? Porque, apesar... os espaços estão aí, mas a mulher tem que se inserir, né? Porque... Tem, assim, vamos pegar o exemplo da Randon Corp, né? Ela tem uma meta ESG para trazer mais mulheres para cargos de liderança. Isso é muito legal. Porque ela está declarando, né, que ela quer aumentar o número de mulheres em cargos de liderança. Então, isso é uma meta, né? Um compromisso da Randon Corp. E isso é legal, né? As empresas que fazem esses movimentos ajudam muito, mas a gente também tem que ir se colocando nesses lugares, né? Então, não ficar tímida, né, em assumir esses espaços ou se sentir menos potente de fazer algo, né? A gente pode errar e pode acertar, mas tem que tentar. Talvez porque tenha vindo, né, de décadas, né? Passou a vida toda entendendo que a mulher fica em casa, né? Então, como é que eu vou estar lá ocupando um espaço que historicamente... Não me permito, né? Eu não me permito estar lá. Eu sempre enxerguei, responsabilizei muito mais a sociedade machista, nós homens, mas eu acho que, claro, a responsabilidade é nossa, né? Mas eu acho que pelo histórico, conjunta, né? Conjunta. A gente precisa fazer um processo que ele ainda não é, talvez, para a minha geração, um processo tão automático. As novas gerações já não vão encarar diferente. Né? Já tem uma visão, né? Os filhos já têm.
Mas a minha geração, ela é uma geração que ainda, em algum momento, precisou pedir permissão, né, para algumas coisas, assim. E aí agradecer também as gerações que vieram antes, porque elas abriram portas para a gente poder estar aqui hoje. É verdade. Verdade. Tu falava ali sobre a questão, agora finalizando essa questão pessoal ali, de contratar bem, mas sabe que eu tenho, mesmo antes da Randon, eu tive uma boa experiência com gestão de pessoas, né? E eu nunca consegui lidar bem com desligamento de pessoas. Não sei se é assim contigo também, mas é terrível. E isso também é o acompanhamento da pessoa, né? Sim. Principalmente na área comercial. Bom, tu acompanha em 3 meses, se não deu resultado, né? Tira. Tu sabe que meus principais vendedores que tiveram hoje já se destacaram, são gerentes de empresa, enfim, são aqueles que não venderam nos primeiros 3 meses, que era para eu desligar. A tese não se confirmou. Não, mas aqui isso é importante também da gestão. A percepção de que aquela pessoa ali é questão de tempo, que ela está fazendo, porque tem o tempo da venda, tem a maturação também dentro da função, né? Então a percepção do gestão de que ele está no caminho certo, o que falta é o resultado, né? Então essas coisas, o desligamento eu nunca consegui fazer, e também de esperar bloquear aquilo naquele período ali e ter que desligar. Eu acho que assim, das coisas que a gente carrega como gestores, né, o lado que eu particularmente encaro como super positivo é quando você vê alguém se desenvolver, né, você vê a pessoa voando, assim, você pensa, nossa, olha lá, contratei como estagiária, a pessoa hoje está fazendo isso, fazendo aquilo, se desenvolvendo. Para mim, né, como gestora, isso é um fator de muita alegria, assim, não tem dinheiro que pague essa realização, porque a gente está transformando a vida das pessoas. Sim. E ao mesmo tempo, Fábio, quando a gente precisa tomar uma decisão de desligamento, ela é uma decisão pesada, e eu acho que está certo ser pesada, porque se a gente estivesse dizendo aqui que é normal, né? Se acostumar, né? Que a gente se acostumou, a gente deixaria de ser humano. É verdade. Mas eu entendi ao longo desse tempo, e tinha um gestor que trabalhava lá com a gente, tu conhece ele também, que ele dizia assim, tu precisa ser muito transparente na tua comunicação, e deixar a pessoa entender o que tu espera dela. E aí tu sinalizar também quando ela não tá indo pro caminho, né? E aí tu vai deixar muito claro, assim, olha só, esse teu comportamento não tá de acordo com o nosso combinado, né? E aí tu vai deixando isso claro até o ponto em que tu entende, assim, se a pessoa não compreendeu e tu fez a tua parte, tem os 50% do outro. Sim. A gente não faz pelo outro, né? O que a gente consegue fazer é dar essa visibilidade do que a gente espera, tentar ser o mais claro possível na comunicação, né? Mas tem um outro também, né? Sim, não, então, sem dúvida. Acaba que ele sabe, né? Sim, a gente constrói acaba construindo essa trajetória também, perfeito. né? E às vezes, por linhas tortas, né? A pessoa também aprende com tudo aquilo, a gente como gestor aprende também, né? Sem dúvida, todo dia. Não existe só, não, é só a pessoa que foi desligada, que ela tem algo a aprender. A gente como gestor tem algo a aprender. Sem dúvida. Tu falava ali dessa experiência das pessoas crescerem, né? Para mim a melhor experiência, eu tive 20 anos trabalhando com isso, eu tive alguns resultados que me trouxeram financeiramente um retorno bem interessante, mas o que eu guardo com mais carinho são essas situações que me dão mais satisfação. Eu tenho um exemplo de um vendedor que fez diversas entrevistas comigo porque ele queria trabalhar na Randon pela marca, né? Então ele passou várias, e cada vez ele entregava o currículo, mas eu já conversei contigo. Bom, ele foi contratado e depois de algum tempo ele veio, né, e falou, Fábio, eu tô pedindo para me desligar da empresa, porque eu fui convidado para ser supervisor de consórcio na concorrência. Né, e talvez ele tenha achado que eu ia lamentar, né? Eu parabenizei e ele falou ainda mais, né? Ele disse, olha, eu quero te agradecer pelo que tu fizesse, né? Pela relação que tu construísse, até com a relação com meus filhos, porque hoje meus filhos se espelham em mim, isso foi muito em cima, na realidade foi ele que fez, né? A gente poder oportunizar... Mas o gestor tem um papel, né, de influenciar, acho que a gente às vezes não tem a dimensão, né, da potência que a gente tem também como gestores, como pessoas, né? Mas dentro da gestão, de quanto que a gente pode influenciar positivamente a vida de uma pessoa, né? Isso não tem, realmente isso não tem preço. A gente se realiza, né, pelo sucesso dos outros. Essa é a realização. E a gente trabalhando com imóveis também, né, então a gente trabalha direto com sonho, né? Isso aí. Seja das pessoas que trabalham conosco, quanto os nossos clientes. E tu fidelizando nossos clientes lá também, né? Tendo a relação mais próxima com nossos clientes.
Sheila, eu quero te agradecer, para mim foi um prazer, não sei se tu quer deixar algum recado, acho que é importante, se quer deixar mais algum recado aí pro pessoal, mas quero te agradecer a presença aqui no nosso Papo com o Investidor, foi um prazer realmente conversar contigo. Obrigada, Fábio, obrigada pela oportunidade. Eu quero destacar assim, essa iniciativa tua, Fábio, de convidar pessoas para falar de temas que são temas contemporâneos, que agradam, né, a todo mundo, de poder trazer pessoas reais aqui contando a sua história e de fazer também o teu trabalho de desenvolvimento ao longo da carreira. Então não poderia deixar sair daqui sem te parabenizar por todo esse trabalho e a construção. Te acompanho ao longo, né, desses 20 anos, né, e a gente construiu uma parceria muito legal, então é muito bom ver as pessoas também se desenvolvendo, né, a gente crescendo juntos. Verdade. Então, agradecer por esse espaço, parabenizar pela tua iniciativa de estar produzindo conteúdos tão legais e pelo teu desempenho aí como gestor à frente do teu negócio. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Muito disso tem a ver com as empresas Randon, né? Sem dúvida. E então encerramos mais um Papo com o Investidor, diretamente do Medplex Eixo Norte. E esse Papo com o Investidor vai estar disponível no YouTube e alguns insights nas redes sociais. E até o próximo Papo com o Investidor.